Graça e paz, igreja. Amém. Oh, que susto. Para assustar mesmo, né? Tudo bem, gente? Alegria estar aqui novamente na casa de Deus. Vamos ficar em pé? Vamos agradecer a Deus através dessas canções, dessas orações, louvores. Dizer que Ele é fiel. E em todo tempo, fala assim para o seu irmão que está do seu lado: em todo tempo, Deus é bom. Bem mineiro, Deus é bom. Amém? Glória a Deus. Então vamos aplaudir ao Senhor bem forte. Obrigado pela essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Vamos cantar isso juntos. Em todo tempo nós louvaremos ao nosso Deus. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor. Sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor. Sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor com as suas palmas já. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor. Sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Mais uma vez. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor. Sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor. Engrandecei-o comigo e todos a uma exaltemos. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo e todos a uma exaltemos o nome seu glorioso nome, o seu glorioso nome. Vamos do início mais uma vez. Em todo tempo louvarei ao Senhor. Sempre estará nos meus lábios. Cantar com todo o nosso coração e entendimento. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor. Sempre estará o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor. Engrandecei. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo e todos a uma exaltemos o nome seu glorioso nome, o seu glorioso nome, seu glorioso nome, o seu glorioso nome, seu glorioso nome, seu glorioso nome. Alegrar-se-á no Senhor, alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Aleluia, Deus, nós queremos te engrandecer, Pai, te agradecer por esse tempo. Receba o nosso louvor e adoração, Pai.
juntos, viver para ti. Viver para ti. Pensar só em ti. As barreiras do mundo. Voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido. Eu amo o Senhor. Amo o Senhor. Amo o Senhor, meu Salvador. Anelo tê-lo junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca tua face e quer, e nós queremos, Senhor, viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e por viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Amo o Senhor. Viver para ti, voar com o Pai nas asas. Viver para ti, pensar só. Voar nas asas da fé e ser vestido de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Amo o Senhor. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te cantar juntos bem forte e fazer
te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus em tua presença, Jesus em tua presença, amamos sua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração. E o véu que separava, as aves do céu cantam para ti, oh, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, quero louvar-te. Pode jogar suas palmas, João. Para o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te. Vamos cantar aí juntos. Quero amar-te sempre mais e mais. Quero amar-te sempre mais e mais. Suas vozes, as aves do céu e as aves do céu cantam para ti, oh, as feras do campo. Isso é verdade, Deus. Eu quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Isso é verdade, Deus, nós queremos te louvar e adorar o Senhor sempre mais e mais.
Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Vamos início mais uma vez. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Sim, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande que eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Aleluia, Deus. Tu és maravilhoso, soberano, Pai. Nós queremos colocar as nossas vidas diante da Tua presença, Pai. Colocar as nossas vidas nas Tuas mãos, para que o Senhor faça de nós a Tua vontade. Em nome de Jesus é a nossa oração, Pai. Seja engrandecido, Deus, em todo o tempo. Em nome de Jesus, Pai. Em espírito e em verdade, te adoramos.
espírito e verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor. Te damos graças a Deus, nós te louvamos porque o Senhor é bom. Pai, nós estamos aqui para te louvar, não porque estamos na casa de Deus, mas porque somos a habitação do teu Espírito. Aleluia. Isso faz toda a diferença. Pai, a nossa comunhão contigo, ela tem o privilégio de ser junto com os irmãos quando estamos num local como esse. Mas ela é constante e deve ser constante, porque somos a habitação do teu Espírito. Somos o templo do teu Espírito Santo, Pai. Por isso receba, Pai, continuamente a nossa adoração. Que o nosso viver, que o nosso agir, o nosso falar, o nosso pensar, seja adoração ao teu nome. Que nada do que fazemos, ó Deus, possa implicar uma não adoração. Em nome de Jesus. Estamos aqui como teu povo, louvando, glorificando o teu santo nome, na comunhão dos santos, tão importante, Pai. Na comunhão dos santos, te agradecendo, te glorificando e te exaltando. Receba, Pai amado, a sinceridade do nosso coração. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Aleluia. Amém. Pode se sentar, querido. Bênção demais. 2 domingos atrás, nós ministramos aqui sobre a oração que chega ao coração do Pai. Aí falamos que quando você ora segundo a vontade de Deus, não segundo a sua, embora lógico, é normal que a gente tenha os nossos desejos, as nossas petições a Deus, mas muito mais importante de que Deus escute as nossas petições, é a gente escutar a vontade dele, não é verdade? E naquele domingo a gente teve um grande privilégio, porque praticamente 100% da igreja veio aqui à frente para receber a oração. E eu creio que Deus operou coisas maravilhosas naquele dia. No domingo seguinte, o pastor Gilberto trouxe uma palavra aqui também, totalmente com o mesmo teor, a respeito do poder de Deus, a respeito da gente poder deixar que os nossos dons e talentos pudessem ser usados para a glória do Senhor. E mais uma vez os nossos corações foram bombardeados com a palavra de Deus.
E antes da gente poder compartilhar, porque eu estava pensando, sentado aqui, eu estava pensando assim, dá vontade de continuar só louvando, mas eu só não vou continuar louvando aqui, assim, com músicas, porque eu creio que Deus quer que essa palavra que Ele deu ao meu coração seja passada para você, senão a gente estava continuando a louvar aqui, tá muito bom. Mas antes da gente fazer isso, eu queria saber se tem alguém aqui, em rápidas palavras, que quisesse testemunhar o que Deus fez esses 2 domingos para cá, no seu coração, na sua vida. Porque eu sei que nós oramos com propósito. Eu sei que teve gente que foi curada, eu sei que teve gente que foi liberta, eu sei que teve gente que foi transformada. Mas é bom que os irmãos saibam e conheçam aquilo que Deus está fazendo. Então eu queria saber se tem alguém que quer compartilhar isso aqui agora para os outros irmãos. Hã? Nós precisamos ter uma... Não, eu vou falar sobre isso hoje, uma palavrinha chamada vergonha. Alguém quer compartilhar? Por favor. Vem cá, Adete. Amém. Nem é vergonha, porque é uma coisa muito grande, muito ampla, que ela está em processo. Eu estou enfrentando o começo de senilidade com a minha mãe. Minha mãe não é uma pessoa assim, é uma pessoa de Deus, mas é uma pessoa difícil, né? Como todos nós. E eu quero falar que a força que o Senhor me deu a respeito de tudo que Ele ministrou no meu coração foi de domingo passado, já não estava aqui antes. E eu quero só compartilhar e falar para você perseverar buscando o Senhor, porque Deus tem feito milagres. Muitos milagres em relação ao desafio que eu não dou conta, porque eu falo disso com Deus, não dou conta do que está acontecendo, de jeito nenhum. Mas o Senhor dá. E o Senhor tem dado força, Ele tem aberto o caminho, Ele tem mexido no coração da minha mãe, Ele tem aberto portas para médico. E eu quero animar o seu coração com isso, porque o Senhor vai fazer. Ele ama, os laços dele são de amor e Ele faz. E estar aqui foi me fortalecer para isso, receber essa palavra. Aleluia. Mais alguém? Vocês acostumam, já não vão fazer isso aqui, viu? Gente compartilhando o que Deus tem feito na sua vida. E se ninguém viu, eu vou começar a fazer assim, fulano, aí mato o irmão do coração. Amém. Deus é bom. Eu quero compartilhar hoje com vocês, mais uma vez, parece que eu estou invocado com Paulo, né? Porque toda hora eu estou falando sobre as palavras de Paulo, o apóstolo. Mas é sobre ele também. Nós vamos pregar hoje, ministrar hoje, sobre o que ele escreveu para Timóteo. Então nós vamos continuar aprendendo com ele. Tem muita coisa para a gente aprender com Paulo. Porque Paulo era um homem que tinha um coração grato, um homem que tinha um coração disposto a servir, mas na sua intensidade, na sua totalidade. Paulo não fazia de qualquer jeito. Paulo, tudo que ele punha a mão para fazer, ele fazia da melhor forma possível e tentava fazer até um pouco a mais. Porque ele era intenso sem Deus, aí converteu-se naquele encontro com Jesus na estrada de Damasco e com Deus começou também a ser intenso e fazer tudo aquilo que Deus tinha colocado no seu coração. Porque um homem de coração grato entra na intimidade com Deus. Às vezes nós não estamos sendo íntimos. Porque às vezes a gente pensa o seguinte, nossa, eu vejo o irmão fulano, eu vejo, sei lá, a igreja tal, a igreja não sei qual, e parece lá que o poder de Deus se manifesta mais naquele lugar do que onde eu estou. Parece que Deus tem preferência, parece que Ele usa mais alguns do que outros. Não, não é que Deus tem preferência. Deus usa aqueles que têm se disposto a ter intimidade com Ele. Então a diferença está nisso. A diferença não é porque tem uma igreja mais poderosa que a outra. A diferença não é porque tem irmãos que são mais poderosos que os outros. Não, a diferença é quem quer ter intimidade com Deus. Ali, assim, a diferença é estabelecida. Porque quem tem intimidade com Deus, quem é grato por tudo que Ele tem feito, começa a perceber o que é o que o Espírito Santo do Senhor quer. E quando a gente percebe o que o Espírito Santo do Senhor quer, facilmente a gente começa a ver sinais e maravilhas nos seguindo, porque nós estamos fazendo plenamente a vontade dEle. Então, o homem grato tem intimidade. O homem sem gratidão, ou a mulher sem gratidão, ela se torna um péssimo religioso. Uma péssima religiosa. Porque o coração que não é grato não consegue, não só estabelecer essa intimidade com o Pai, como não consegue perceber o que Deus está querendo fazer.
aí a gente fica com aquela mentalidade farisaica que a Bíblia tanto fala no Novo Testamento. Então, o que a gente quer da nossa vida? Você prefere ser um religioso, um fariseuzinho dos tempos modernos, ou você prefere ser uma pessoa que tem um coração aberto a verdadeiramente querer conhecer a Deus e se deixar ser usado por Ele? Qual que é a nossa preferência? Às vezes é muito mais cômodo a gente estar no meio do caminho. Aí vem Apocalipse e diz que fala assim, olha, é preferível você ser frio e você ser quente, porque se for morno, eu vou estar a ponto de vomitar-te na minha boca. Então, vamos ter esse entendimento. Vamos ser quente, vamos fazer com que haja mesmo a disposição de servir a Deus na sua totalidade. E é o que Paulo nos ensina. Então, eu quero ler para você o que está lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 12. Diz assim, por esta causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Eu gosto demais dessa afirmação. Pois eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Muita coisa nesse versículo para digerir. Ele começa dizendo, por essa causa também sofro. Sabe, queridos, é muito comum a gente encontrar pessoas sofrendo, e aí, numa dose de espiritualidade, eles viram para a gente e falam o seguinte, não, mas eu estou sofrendo, mas é propósito de Deus para a minha vida. Ele vai me ensinar alguma coisa. Depende. Porque tem dois tipos de sofrimento. O primeiro tipo de sofrimento é o sofrimento que é fruto da sua ignorância, da sua natureza humana, da sua cabeça dura. É o sofrimento de quem faz a coisa errada e depois fala, Deus queria mesmo que eu sofresse para aprender. Não, você está sofrendo porque você é burro. Você está sofrendo porque você é estúpido. Você faz coisa errada e quer o quê? Então, às vezes, a gente trabalha como se fosse o seguinte, Deus está permitindo. Lógico que Deus permite todas as coisas, senão não aconteceria. Mas não é porque Deus está permitindo, porque vai ser legal esse sofrimento. Você está sofrendo por bobeira. Porque você está atraindo para você aquilo que é errado. Você faz coisa errada, você vai sofrer. Está escrito. Tudo que você fizer de errado, o seu pecado te faz sofrer? Faz. Mas Deus está permitindo. Não, Deus não está permitindo. Deus não quer que você não peque. Então, para com isso. Você está sofrendo porque você está fazendo a opção errada da sua vida. Então, toda vez que eu peco porque eu estou fazendo errado, toda vez que eu faço uma coisa que é inadequada, toda vez que eu sou movido pelo meu egoísmo, toda vez que eu sou movido pela minha ambição, aí eu vou sair pisando na cabeça de todo mundo para poder conseguir aquilo lá, isso vai te fazer sofrer porque você está optando pela coisa errada. Então, é um sofrimento burro. Agora, tem outro tipo de sofrimento, que é o sofrimento pela obediência ao Evangelho. Aí é outra coisa. O sofrimento de Paulo é esse. Quando Paulo escreveu essa carta para Timóteo, ele estava na prisão. Ele estava preso em Roma. Por quê? Porque ele estava anunciando o Evangelho. Ficar na prisão é gostoso? Claro que não, ele estava sofrendo. Mas ele estava sofrendo por uma causa do que o Evangelho nos ensina. Por isso que ele fala, eu não me envergonho de estar preso. Porque prisão era vergonhoso. Porque estar preso é porque você fez alguma coisa errada. É um problema de caráter, é um problema, seja lá de que natureza for, mas quem foi preso, de certa forma, foi preso porque fez coisa errada. Paulo não tinha feito coisa errada. Paulo não infringiu nenhuma lei, Paulo não fez o que era indevido, ele estava preso porque simplesmente o povo definiu que não queria que falasse de Jesus. Então ele diz, estou sofrendo, porque eu decidi agir em prol do Evangelho de Jesus. Esse sofrimento edifica, esse sofrimento traz ganho, traz lucro, traz uma série de coisas boas, porque você está sofrendo por ser fiel ao Deus que você crê. Amém? O outro sofrimento é burrice. O outro sofrimento é fruto do que você não devia fazer, mas fez. Então, sinto muito, você vai sofrer. Sofreis por ignorância. Porque você está fazendo o que não precisava fazer.
corrija as suas ações, corrija as suas atitudes, e esse sofrimento você não vai ter mais. Simples assim. Mas enquanto você estiver fazendo coisa errada, você vai sofrer por causa disso. Inclusive até uma possível prisão. Então você vai lá e rouba alguém. A polícia vai descobrir, vai te prender, você vai sofrer, e muito. Mas você está sofrendo por opção sua, desse caso. A prisão de Paulo é diferente. Só que a gente vive num país que dificilmente eu vou falar que aqui tem alguém que está sofrendo mesmo por causa do evangelho só. Porque nós não temos perseguição religiosa no Brasil ainda. Podemos ter? Claro que podemos. Qualquer lugar do mundo pode ter. Alguns já têm muito. Tem muitos irmãos e irmãs nesse mundo afora sofrendo porque não podem falar da sua fé. No Brasil você pode falar, ainda não é proibido. Mas eu creio que a maior parte dos sofrimentos que a gente pode estar passando são muito mais frutos do que a gente está fazendo do que frutos da nossa obediência ao Evangelho de Jesus. Então, esse é o sofrimento que Paulo está falando. Então, nós precisamos entender que um desses dois tipos de sofrimento pode existir. Um, Deus permite para crescimento, e outro, o diabo aproveita e sai batendo. Então não adianta, por exemplo, você gastar mais do que você ganha e depois ficar lá chorando que está sofrendo porque o dinheiro acabou. Não, você fez por isso. Você trabalhou de forma tão sem pensar que agora você está sofrendo porque você tem muita conta para pagar. Deus pode te abençoar sempre. Sempre, porque Deus é bom. Mas você está sofrendo por falta de dinheiro porque você não soube administrar aquilo que você tinha. Porque tem gente que ganha 1.000 e administra muito melhor do que quem ganha 100 mil. Porque se quem ganha 1.000 gasta 900, está muito mais em conta do que quem ganha 100 mil e gasta 110. Você entende? Simples assim, aritmética simples. Então, nós precisamos ficar atentos para a gente não sofrer pela causa errada. Olha o que Provérbios 21, 23 diz. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. E é verdade. Tem gente que fala assim, eu sou sincero, eu falo o que vem na cabeça. Vai sofrer. Vai sofrer, porque vai falar muita abobrinha. Então, quem é sábio, quem é cuidadoso no que fala, evita sofrimento. Por quê? Porque é sofrimento que não precisa. E lógico que o diabo gosta. Quando você fala uma coisinha simplesinha, mas que não é bem pensada, o diabo aproveita e vai potencializar aquilo na sua vida de tal forma que você possa sofrer muito a ponto de pensar o seguinte, Deus esqueceu de mim. Olha onde o diabo quer te levar. Porque se ele conseguir passar para a sua cabeça de que Deus esqueceu de mim, qual que é o próximo passo? Você se afastar dele. Afastando-se de Deus, pronto, o diabo conseguiu o seu intento e tem você totalmente nas mãos dele. Então, cuidado com o que você fala para evitar sofrimento. 1 Pedro 2,20 diz isso aqui. Tudo isso que eu estou falando está aqui na palavra. 1 Pedro 2,20. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Pedro resume tudo que eu estou falando. Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isto é louvável diante de Deus. Pronto. Sofre por o que presta, pelo amor de Deus, não sofre por o que não presta. Sofrer porque não presta. Ah, estou tomando açoite. Está tomando açoite porque você fez coisa errada. Então paga o preço. Isso é um sofrimento que não precisa. Então, por isso, se você está sofrendo, meu querido, tem muito mais a ver com as suas decisões precipitadas, com as coisas erradas, do que por conta do Evangelho. Se for pelo Evangelho, louvado seja Deus. É louvável. Pedro acabou de dizer. Se você está sofrendo por fazer o bem, isso é louvável diante de Deus. Deus vai se alegrar com a sua vida, porque você não está deixando de querer sofrer simplesmente para não viver esse sofrimento. Você consegue viver com esse sofrimento de obedecer a Deus, porque isso é louvável ao Senhor. Amém. Glórias sejam dadas a Ele. Mas aí Paulo diz, olha, por essa coisa também sofro, mas não me envergonho. Então, como Paulo estava na prisão,
ele sabia que aquele sofrimento dele não era motivo de vergonha, porque era um sofrimento segundo o Evangelho de Jesus, era um sofrimento de quem estava fazendo alguma coisa boa, então isso é louvável a Deus. Essa era a cabeça de Paulo. E da prisão, sem poder ir falar do Evangelho para as pessoas, ele escreveu a maioria das suas cartas. E até hoje, nós somos abençoados por aquilo que esse homem, preso e sem ter vergonha, escreveu. Porque ele foi inspirado pelo Espírito Santo para trazer todas essas palavras até nós. Então, ele foi preso porque estava anunciando o Evangelho. E mesmo que prisão fosse motivo de vergonha, Paulo não levou isso em conta, porque ele sabia que ele não tinha um problema de caráter. Pelo contrário, ele estava ali por obediência. Ele não tinha feito coisa alguma errada. Então, esse era o caso de Paulo. Ele podia declarar com toda a certeza, com toda a convicção, que ele não tinha motivos para estar envergonhado por estar preso. E embora ele estivesse preso, nós precisamos entender o seguinte: o corpo físico dele estava preso numa cela. Mas a sua mente, a sua consciência, o seu espírito estavam mais livres de qualquer um de nós. Porque mesmo estando ali naquela cela trancafiado, ele continua abençoando o povo de Deus. Então, nós somos livres. A palavra de Deus fala isso a respeito de nós. Então nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a nossa vergonha não é uma expressão de quem é tímido, mas é uma expressão de quem tem medo de obedecer a Deus. E por isso esconde-se atrás da vergonha, para que assim as coisas não precisam chegar numa dimensão que ele tenha medo que chegue. Então, como homens e mulheres de Deus, nosso papel como cristãos é entender que Deus tem nos chamado à obediência. Então, quando eu chamo aqui, quem quer compartilhar uma coisa, vem aqui na frente. Se você falar assim, eu tenho uma coisa, tem tanta coisa boa para compartilhar, um amor de vergonha, microfone para mim, meu Deus do céu, eu corro disso. Não, isso é uma estratégia maligna para que você não seja uma pessoa de Deus compartilhando algo que possa edificar a vida do seu irmão. Porque quando nós compartilhamos o nosso coração, pode ser a coisa mais simples. Com certeza vai ter algum irmão que está vivendo a mesma coisa que você, e talvez esteja num momento difícil, porque não sabe o que fazer, e a hora que escuta o que você diz, que você compartilha do seu coração, e pensa assim, Deus falou comigo. Deus vai usar a sua vida. Então, a vergonha tem que ser jogada fora. Não tenha vergonha das coisas erradas que você faz. Isso sim, você tinha que ter vergonha. Tem gente que peca e não tem nem vergonha, ainda conta para a amiga. Você sabe o que eu fiz ontem. Isso você tinha que ter vergonha de fazer. Agora, do Evangelho não. O Evangelho a gente tinha que ser sem vergonha no bom sentido, para falar das coisas que Deus tem feito nas nossas vidas. Aí entra nessa frase que eu amo, quando Paulo diz então eu não me envergonho do Evangelho, porque eu sei em quem tenho crido. Gente, que afirmação. Essa afirmação é algo tão fantástico, tão maravilhosa, porque dizer que eu sei em quem tenho crido é uma declaração que é uma confissão sobre quem Deus é. Quando eu falo eu sei em quem eu tenho crido, eu estou declarando, Deus, eu sei quem o Senhor é. Eu sei que o Senhor é por mim. Então, se eu tenho crido no Senhor, eu sei que todas as promessas que o Senhor tem para mim são verdadeiras. Quando eu declaro isso, eu estou fazendo aqui uma declaração da minha própria identidade. Porque se eu sei quem Deus é, automaticamente em Deus eu sei quem eu também sou. E eu não tenho dúvida da minha identidade. Muita crise existencial é fruto de um problema de identidade. Eu não sei exatamente por que eu vim nessa terra, eu não sei o que eu estou fazendo nesse mundo. Quando a gente tem Jesus no coração, a nossa identidade é estabelecida de uma forma eterna. Porque em Jesus agora eu sei que eu sou eterno, na presença dEle. É uma declaração de quem eu sei que sou. Quando eu digo eu sei em quem tenho crido, é uma afirmação de que Ele sabe que eu não estarei mais sozinho. Porque eu sei com quem eu tenho andado. Eu posso estar totalmente isolado de qualquer outro ser humano na minha vida. Mas eu sei,
Se eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que eu não estou sozinho. Porque o Espírito Santo dele habita em mim, e tudo que eu pedi ao Pai através de Jesus, ele vai me ouvir. Privilégio de quem crê. Essa expressão também é uma proclamação do reino. Porque é como se eu te dissesse, eu sei a quem eu pertenço, eu sei de que reino eu sou. Muita crise de identidade é fruto de você não saber de que lado que você está. A quem você está servindo. A quem você pertence. Essa declaração é um compromisso de fé. Porque eu estou declarando, Deus, eu sei o que o Senhor pode fazer através de mim. Olha que coisa linda. É uma expressão que quando o diabo vier te atormentar, você vira para ele e fala assim, olha, eu sei em quem eu tenho crido. Vou te falar uma coisa, o diabo vai ficar tão furioso com você, que ele vai embora. Porque ele sabe a quem você pertence. Quando a gente tem problema de identidade, o diabo vem e fala alguma coisa, isso gera dúvida, e na dúvida ele ganha espaço. Mas quando a gente tem convicção de quem somos, é igual Jesus. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, o diabo chegou e falou assim, olha, transforma essas pedras em pão, você está com fome, com certo que os anjos vão vir te servir. Jesus poderia ter falado para ele assim, ô diabo, eu sei em quem tenho crido. Teria o mesmo efeito do que ele falou. Quando ele levou para o pináculo do templo, e olha, se joga daqui de cima e dá ordem aos seus anjos que eles vêm e te seguram. Jesus poderia falar assim, ô diabo, eu sei em quem eu tenho crido. Todos esses reinos serão seus se você prostrado me adorares. Diabo, eu sei em quem eu tenho crido. Então, queridos, nós fazemos as coisas erradas porque na hora certa a gente não declara o que nós cremos. Porque essa frase traz consigo um entendimento de verdades fantásticas que a gente tem que carregar com a gente em todo o tempo. Porque quando eu falo em eu sei que eu tenho crido, eu estou trazendo junto com isso salvação, eu estou trazendo junto com isso o senhorio de Jesus sobre a minha vida, eu estou trazendo sobre isso o entendimento da minha vocação, eu estou trazendo sobre isso o entendimento do propósito da minha vida e o entendimento do chamado de Deus para mim. Está tudo resumido quando eu digo, Senhor, eu sei em quem eu tenho crido. Então isso faz toda a diferença. Abra sua boca para o diabo, abra sua boca para as pessoas que estão tentando te desviar daquilo que é o correto. Abra sua boca para as propostas indecentes que têm chegado até os seus ouvidos e declare-se, eu sei quem tenho crido. Porque quem declara que sabe em quem tem crido, não vai pegar o caminho errado. Não vai fazer a coisa inadequada. Aí Paulo diz, eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Poder de Deus. Paulo não só confiava no poder de Deus, ou seja, no fato que Deus podia fazer o que Ele quisesse através da vida dele, como também ele manifestava, ele sabia que Deus podia manifestar esse poder através dele. A Bíblia diz coisas maravilhosas a respeito do poder de Paulo. Pessoas que, só de pegar o lenço que Paulo usava, eram curadas. Paulo não precisava estar presente para as pessoas serem curadas das suas enfermidades. A turma passava, pegava a roupa de Paulo, Paulo, me empresta uma roupa sua que eu estou com uma pessoa lá em casa que está doente. Parece até uma coisa esquisita, não é verdade? Mas é poder de Deus. Porque Paulo era um homem que estava fazendo aquilo que era o que Deus queria. A intimidade de Paulo com Deus, o coração grato de Paulo diante de Deus, permitia que todo o poder de Deus pudesse ser manifestado através da vida dele, ou através de qualquer coisa que pudesse ser dele. Era esse poder que Paulo usava. Então, Paulo entendia que tinha uma grande responsabilidade de exercer esse ministério. Paulo não brincava com aquilo que Deus tinha dado para ele. Paulo não era irresponsável a ponto de falar o seguinte, eu recebi uns donzinhos aqui, uns talentinhos ali, mas tá bom, a hora que der eu uso. Não, Paulo usava aquilo lá direto, a vida dele era para isso. Aí você pensa, mas ele resolveu dedicar a Deus. Então, aí ele tinha tempo para fazer essas coisas. Não, deixa eu te falar uma coisa.
Paulo não aceitava a oferta dos outros, ele trabalhava para ganhar o seu próprio sustento. Então, ele trabalhava assim, você acha que ele não trabalhava, ele trabalhava. Ele fazia tendas e vendia, para que com o dinheiro das tendas que ele vendia, ele pudesse sustentar o seu próprio ministério. Nem depender dos irmãos, ele dependia. Sabe por quê? Porque ele leva isso tão a sério. Não estou falando mal de quem depende do dinheiro da igreja para ser sustentado, não, querido. Isso é digno ao trabalhador do seu salário. Eu só estou falando a respeito de Paulo. Paulo entendia que era um privilégio ele mesmo trabalhar para sustentar-se. Porque ele não queria ouvir de ninguém nada que fosse contrário. Ele queria ter a mentalidade totalmente focada em Cristo Jesus, o Senhor. E Deus fazia grandes coisas através dele. Paulo tinha convicção de que aquela opção que ele teve lá no caminho de Damasco foi a melhor opção para a vida dele. Ele sabia que todo esforço pessoal para ser chamado de servo fiel tinha sido realizado. Paulo era aquele homem que, com certeza, no dia final, ele vai ouvir do seu Senhor: entra para o gozo do teu Senhor, servo fiel. Porque tudo que eu te pedi, você fez. Tudo que eu falei, você obedeceu. Tudo que aconteceu foi para que você pudesse exaltar e glorificar meu santo nome. Você tem convicção de que você vai ser chamado de servo fiel no último dia? Quando Deus reunir, então, acabou essa terra, agora é uma questão seguinte: quem é de Deus vai ficar do lado direito dele, quem não é de Deus vai ficar do lado esquerdo, como ele fala lá na Bíblia. Então, os cabritos de um lado, as ovelhas do outro, aí vai virar para as ovelhas e vai falar o seguinte: olha, você é uma ovelha. Mas será que ele vai falar o seguinte: mas você, além de ser ovelha, você foi um servo fiel, então eu quero que você se alegre comigo aqui na totalidade. Esse poder que Paulo cria era o poder que fazia com que esse lenço, essa roupa dele, pudesse curar. Porque ele servia a Deus de tal intensidade que ele sabia que tudo isso era para glorificação do nome dele. Paulo não se exaltava com isso. Paulo, à medida que o ministério dele foi avançando, ele foi se colocando menor e menor e menor em relação a todas as pessoas. Ele começa dizendo: eu sou o menor dos apóstolos, mas ele falava: eu sou apóstolo. No finalzinho, sabe o que ele declara? Eu sou o pior dos pecadores. Quanto mais ele amadureceu na fé, mais ele diminuiu em relação à questão humana dele. Então ele acaba o ministério dele falando o seguinte: Senhor, eu sou o pior dos pecadores, mas obrigado porque o Senhor me alcançou. Entende isso? Ele não se gabava, ele não se achava o maioral. No comecinho eu achei que talvez ele tinha até uma certa vaidade, mas Deus foi tratando, até ele fala o seguinte: gente, não tem gente pior do que eu não, mas eu estou aqui para te servir, Senhor. É isso que o poder de Deus faz em cada um de nós. Então, querido, eu queria terminar deixando algumas perguntas para você. Você tem sofrido pelo motivo correto? Qual tipo de sofrimento você tem optado? Ainda tem vergonha de Deus ou qualquer coisa relacionada com o seu reino? Você sabe em quem você tem crido? E você tem noção do que isso significa na sua vida? Tem ideia do poder de Deus que foi e é, até hoje, disponibilizado para você? Se não foi alcançado pelo amor de Deus, querido, para viver uma vida mesquinha, para viver uma vida insignificante, para viver uma vida, sabe assim, rasa. Você foi alcançado por Deus para viver intensamente o que Ele tem preparado para você. Você foi alcançado por Deus para que você pudesse entender que toda virtude que vem do trono de Deus para a sua vida vem com um propósito, para que aquilo lá possa ser compartilhado com alguém. Então, se Deus te deu o dom de cura, não é para você pôr a mão na sua cabeça e pedir para Deus te curar. Não, é para você orar pela vida dos irmãos e declarar cura na vida deles. Se você recebeu o dom de hospitalidade, não é para você ficar com a porta da sua casa trancada mesmo, é para você abrir a sua porta e receber as pessoas que possam ser impressionadas com a sua hospitalidade e dar graças a Deus por isso. Você recebeu o dom do ensino, não é para você ficar lendo livro na sua casa e falar o seguinte: já li 1000 livros e não saiu nada de resultado da leitura desses 1000 livros. Não, é para você ensinar. Se você tem um dom de ensino, é para que você tenha pessoas
que sejam suas discípulas e aprendam com você. E por aí afora, todos os dons que Deus e a palavra têm nos dado. Mas para isso, é fundamental que você declare: eu sei em quem tenho crido. Você pode repetir isso comigo? Diga: eu sei em quem tenho crido. Aleluia. Porque essa é a diferença básica de homens e mulheres de Deus e de religiosos. Essa é a diferença básica de quem está levando a sério o que está aprendendo com Deus e o de quem está tirando proveito de quem vai aonde tem alguma coisa de Deus. Nós somos aqueles que sabemos em quem temos crido. Amém? Feche os seus olhos, queria ter uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, aprender com o apóstolo Paulo. Tem muito conteúdo, ó Deus, naquilo que Paulo falou. Conteúdos que transformam a nossa realidade, que transformam o nosso viver. Pai, nós estamos em pleno século 21, tanta coisa acontecendo, tanta coisa, Pai, que parecem boas, mas que vão contra os teus ensinamentos. Nós não queremos ser impressionados, ó Pai, pela tecnologia que nos afasta de Ti. Mas nós queremos, ó Deus, nos apegar nos rudimentos que nos aproximam da Tua graça. Nós queremos Te louvar, ó Deus, por entender que, independente da época que vivemos, nós podemos ser intensos como Paulo foi. Nós podemos, ó Deus, sofrer pelo Evangelho, mas nos livra dos sofrimentos desnecessários, porque o diabo vai aproveitar disso contra nós. Pai, nós podemos viver sem ter vergonha de falar que cremos no Senhor. Ó Pai, existe todo um mover nesse mundo para que os que creem no Senhor se coloquem silenciosos. Mas nós queremos abrir a nossa boca, Pai amado, porque a gente entende que é bênção. Portanto, nós não nos envergonhamos do Evangelho. Pai, nós sabemos em quem temos crido. E como é bom poder declarar isso. Que o diabo possa escutar isso demais das nossas bocas. Que aqueles que têm tentado nos seduzir possam escutar isso também da nossa boca. Aqueles que têm, ó Deus, pecado e têm feito opção por aquilo que não presta, Deus, que possam ouvir daqueles que creem, para que possam, ó Deus, meditarem na vida que estão levando. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, o teu povo, mas que possamos, ó Deus, sabendo em quem temos crido, nós possamos ser instrumentos de poder nas tuas mãos, para que o Senhor seja exaltado, através do meu viver, do meu pensar, do meu falar e do meu agir. Oh Deus, seja engrandecido o Senhor nas nossas vidas. Pai, nós continuamos declarando que esse lugar, onde nós nos encontramos para louvar e adorar o Senhor, é um lugar onde sinais e maravilhas nos seguirão. E daqui, ó Pai, nós vamos sair por esse mundo, no meu trabalho, onde eu estudo, aonde eu passo, que esses sinais possam me seguir e abençoar pessoas. Trabalhe os nossos corações, ó Deus, eu te peço, porque nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Eu sei em quem tenho crido. Que você também possa declarar isso em nome de Jesus. Amém? Nós estamos terminando o nosso culto aqui agora. Você que nos segue aí no canal do YouTube, que Deus te abençoe. Que você também possa declarar com toda certeza e convicção do seu coração que você sabe em quem você tem crido. Que Deus te abençoe e tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.